Olá pessoal, hoje Zacarias capítulo 7, o jejum que não agrada a Deus. Aconteceu que, no quarto ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no quinto mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela e ao sul, e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, e disse: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi desolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Zacarias capítulo 8, as bênçãos prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo. Eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias
não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor. Porque haverá uma semente de prosperidade. A vide vai dar o seu fruto, a terra vai dar sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e eu, Senhor, farei com que o restante do povo seja herdeiro de tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim eu vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Então não temais. Estas são as palavras que deveis, estas são as coisas que deveis fazer. Fala a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo de alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, e todas as línguas das nações pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Zacarias capítulo 9, o castigo de diversos povos. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro fino como a lama nas ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza vai perecer, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios,
e desde o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em porção dobrada. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, e suscitarei aos teus filhos, ó Sião, quanto aos teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as virgens. Zacarias capítulo 10, promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas em abundância, e cada um erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Confira contra os pastores, que se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, e a casa de Judá, e os fará com seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas. E eles lutarão, porque o Senhor estará contra eles. Confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, diz o Senhor. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso. O seu coração se alegrará como se estivesse levado pelo vinho, e os seus filhos verão e se alegrarão também, e o seu coração se alegrará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes tinha se multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão como seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11, o castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os seus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não sentem culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas.
Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, e eles vão ferir a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, os pobres do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, que morra, e o que for destruído, que destruído seja. E as que restarem coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isso era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor disse: pois-me, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que tu foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, a união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não vai curar a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Encerramos aqui por hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.